Eu vou por ordem de posicionamento e por ordem de informação também. Já deixo aqui os créditos aos colegas do Atenção Vascaínos, porque trata-se do goleiro Kehler. Um abraço aí pra galera do Atenção Vascaínos. O goleiro Kehler é um novo reforço do Vasco da Gama. O Gigante da Colina vai pegar o Kehler para ser reserva do Lucas Jardim, com empréstimo. E dentro dessa lógica, eu acho que vale. Eu acho que é válido você ter o Kehler como o goleiro reserva. Porque, repito, inicialmente não era uma prioridade da diretoria. Mas depois dos jogos que o House fez, essa necessidade, por mais que não prioritária, ela ficou clara. Então o Vasco vai lá no Internacional, pega um goleiro para ser reserva, que tem experiência de Série A, que conhece o futebol brasileiro. Ele vai ser reserva imediato do Léo Jardim. Foquem nisso, gente. O Vasco não está contratando o Kehler para ser o goleiro titular do Cruz Maltino. O Vasco está contratando. Eu falei Lucas Jardim? Léo Jardim. É porque eu tenho um grande amigo que se chama Lucas Jardim. Mora lá na Ilha do Governador. Um abraço. Tamo junto, ô Lucas. Mas é Léo Jardim. O Kehler não vai vir pra ser titular. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo Tem gente aí fazendo tempestade em copo d'água. É goleiro reserva, gente. Vai estar contratando um goleiro reserva, porra. E pra goleiro reserva, o Kehler tá ótimo. Tá de bom tamanho. Entende? Goleiro reserva. Goleiro reserva. Pelo amor de Deus. Ok? Dito isso, acho que é uma contratação válida. Válida. Tá? Aí vamos pular para a lateral esquerda. Notícia do meu amigo Vene Casagrande, uma apuração conjunta do SBT. Vitor Luiz. 30 anos. Eu contrataria o Vitor Luiz para ser titular do meu time? Não. Eu contrataria o Vitor Luiz de graça. Um cara que o Ramon Dias conhece, porque pouca gente lembra, mas eles se conhecem da época do Botafogo, mesmo que o Ramon Dias não tenha tido tanto tempo, o Emiliano conhece. Um jogador que já trabalhou com o Alexandre Matos. Repito, de graça. Hoje o Vasco tem 2 laterais da base que precisam ser maturados, que precisam evoluir. E esse processo de maturação não pode ser um processo de queimação, de queimar atleta, tá? Acho uma contratação maravilhosa? Não. Acho uma boa contratação? Não. Acho uma contratação honesta para ser reserva do Lucas Piton, vindo de graça, com baixo custo? Acho. O Vasco está preenchendo elenco, porque a temporada é longa. O Vitor Luiz tá longe de ser ruim de bola. O Vitor Luiz, pra ser um reserva do Piton, pô, é completamente ok. É um reserva decente, como falou aqui o Inspire. A palavra é essa, é um reserva decente. Reserva. Repito, reserva. Tá? E tem que lembrar, o pessoal fica tirando o Vitor Luiz pra merda. O Vitor Luiz é muito campeão. Ele é multicampeão com o Palmeiras. O Vitor Luiz jogou em grandes equipes. E é importante você ter jogador acostumado a ganhar título dentro da sua equipe. Tá? Então, para ser honesto, eu encaro uma contratação de forma decente. 30 anos, experiência de Série A, jogou em grandes clubes no futebol brasileiro, conhece o futebol brasileiro, vem para ser reserva do lateral. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. A minha preocupação é se o Lucas Piton for vendido e o Vitor Luiz for a solução. O que eu não acredito. Lucas Piton é titular absoluto. E não é titular só absoluto. O Lucas Piton é fominha. Fominha. Vou abrir aqui a quantidade de jogos que o Lucas Piton participou com a camisa do Vasco no ano passado. Jovem. Lucas Piton é jogador saudável. Jogador jovem. Joga o tempo inteiro. O Lucas Piton fez 49 jogos com a camisa do Vasco.
49. E ele é um jogador regular. Ele fez 32 pelo Corinthians em 2020, 33 pelo Corinthians em 2020. Ele fez 21 pelo Corinthians em 2021, até porque era o Fábio Santos, o titular dele. Ele fez 52 jogos pelo Corinthians em 2022 e 49 jogos em 2023. Então, ele joga e joga muito. O Vitor Luiz é uma alternativa decente para o que o Vasco tem na temporada. E se não tiver o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, tem o Julião, que, repito, são jogadores que estão em processo de maturação, de amadurecimento. Tá? Então, dessa forma, repito, quando eu vou analisar uma contratação, eu tenho que analisar o todo. Eu tenho que analisar o contexto. E dentro desse contexto, é um jogador ok. Na minha opinião. Eu entendo, obviamente, se você não gostou, se é a tua opinião, se você não gosta, se é uma merda. Mas eu não encaro dessa forma. Eu acho que é um bom jogador dentro desse contexto. Acho que é um cara que já teve momentos importantes no Palmeiras, momentos importantes no Botafogo. Não foi bem no Ceará, não foi bem no Coritiba, mas também não teve um grande time ao seu lado. E no Vasco, tá ok. Aquela música do Kevin O'Cris. Tá ok, não bota tudão. É o Vitor Luiz pra mim. Tá ok. Beleza? Recado da Simples Reserva pra você. Pega aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10, você ganha 10% de desconto lá na Simples Reserva, a marca mais irada do Brasil, beleza? Homens, mulheres, crianças, todos os gêneros. É só você clicar no site que tá aqui na descrição ou apontar sua câmera do QR Code. Show de bola? E aí, vou para outra notícia, essa de forma exclusiva que demos em primeira mão. Sobre Pablo Galdames. Esse guerreiro aqui. Pablo Galdames, volante do Genoa, 27 anos, já frequentou a seleção chilena. O Vasco tá comprando esse jogador. A informação que eu tenho, ela difere um pouco de outro valor que foi divulgado. A minha informação, isso não quer dizer que eu esteja correto, mas a minha informação é que o Vasco vai pagar 200 mil euros, tá? Por esse atleta. Por quê? Porque ele é um jogador que tem contrato até junho de 2024. Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato. Só que o Vasco não quer o jogador em junho. O Vasco quer o jogador agora. Então, para você ter o jogador agora, você precisa pagar uma compensação. Para mim, um custo baixo, um custo completamente normal dentro do orçamento. Nada que onere. Se qualquer clube de futebol de Série A não tiver 200 mil euros para dar no atleta, desculpa, fecha as portas. E, repito mais uma vez, ele não vem para ser o camisa 5 que a comissão técnica imaginava. Ele não vem para ser um cara do nível do Cuéllar, por exemplo, que a comissão técnica imaginava. Ele vem para disputar a posição, para ser uma peça no elenco, para ser um cara que em determinados jogos é necessário você ter. Um jogo fora de casa, um jogo para você mastigar a partida, um jogo para você ter uma consistência defensiva maior. E lembrando, não é o atleta em si, são as lacunas do elenco. Ele tem 27 anos, ele já frequentou a seleção chilena, ele conhece muito bem o Medel. O Ramon Dias e o Emiliano também conhecem o atleta, passou pela aprovação deles. Chega com custo baixíssimo. Vai assinar um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. Ele sai daqui do Vélez em bom momento e vai pro Genoa. Não consegue jogar tanto lá
e acaba emprestado para outro time do futebol italiano. Mas essa experiência no futebol europeu, essa experiência no futebol italiano, com certeza é muito importante. Então, ele é mais um jogador para compor elenco, para ter mais um primeiro volante ali. E quando eu digo isso, gente, é porque cada posição na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, beleza? Cada posição precisa ter 3 jogadores para você formar um elenco completo. Você precisa ter um titular absoluto que te entregue qualidade. Isso no mundo ideal, tá? Qualidade. Você precisa ter um reserva de um nível honesto, de um nível bom, para poder repor e a qualidade do time não cair. E você precisa ter um jogador da base, para você poder desenvolver esse atleta. Essa é, na minha cabeça, a forma mais a forma mais ideal de fazer futebol. Nesse caso aí, o Zé Gabriel é o titular do Vasco, ele não é o titular incontestável. O Galdames vem para disputar essa posição, ele tem características defensivas, ele tem características de primeiro volante, é um cara que não vai vir para ser titular absoluto, mas que pode disputar essa posição. E às vezes, como eu já falei aqui, o cara arrebenta, o cara melhora, o cara surpreende. Ninguém vai para a Série A do campeonato italiano, saindo do campeonato argentino, se fosse ruim de bola, gente. Então, a análise que eu faço é mais um volante para compor elenco. E o Vasco precisa de volantes para compor elenco. O Vasco precisa de meio-campistas. E ele vem para compor elenco, para preencher um time que tem a necessidade de um primeiro volante. Ele vem para resolver, Pedrosa? Não. Tá? O Vasco precisa e continua precisando de um primeiro volante para resolver. Um primeiro volante do nível do Cuéllar. E essa é sim uma prioridade da comissão técnica. A questão do Galdames é muito mais uma oportunidade de mercado. Assim como é o Vitor Luiz, assim como é o Sforza. Assim como é o Sforza não. Assim como é o Kehler. Oportunidade de mercado. E que vem para compor o elenco. Vocês viram o elenco que jogou ontem, no primeiro tempo contra o Madureira. Não aguenta. Cai muito de nível. Muito. Então assim, vou falar igual eu falei do Vitor Luiz. Contratação ok, dentro do parâmetro para você compor elenco. Ok? E ele tem 27 anos, é jogador experiente, é jogador que já jogou Série A de campeonato italiano, é jogador que já jogou campeonato argentino. Tem experiência. Vai ser importante para competir, para combater, transpirar. Característica defensiva. É importante você ter um cara desse no elenco, tá? E aí vou para outra informação, que é o Juan Sforza, já falei para vocês, a situação tá muito bem acertada, muito bem encaminhada. É uma questão realmente dele chegar após o pré-olímpico, o jogador que o Vasco já tinha um acerto verbal. A venda do Marlon desencadeia, e eu já falei isso desde quem me acompanha aqui na live já sabia disso há muito tempo. Desencadeia uma série de situações. A chegada também da 777 ontem desencadeou também uma série de situações para que o Vasco pudesse engatilhar essas contratações. Ponta esquerda, posição prioritária. O Vasco busca um ponto esquerda. O Vasco busca um primeiro volante. O Vasco busca um centroavante reserva. Essas são as posições prioritárias. Isso quer dizer que o Vasco não vai contratar para outra posição? Não. Pode ser que numa oportunidade de mercado surja um Vitor Luiz, surja um Kehler. Mas a prioridade do Vasco hoje é primeiro volante, ponta esquerda e centroavante. Ponto.